שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, אוי מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם. Shalom a todos, shalom a todos, shalom lekulam. Sou Azarias Avidor, meu nome é Israelita. Estou aqui mais uma vez para transmitir-lhes mais uma lição, uma lição bíblica com o seguinte tema: a Torá do Eterno. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é a Torá, o que significa a Torá. Essas lições, elas são voltadas para aqueles que estão em início de Teshuvá, aqueles que estão dando o primeiro passo para conhecerem aí o Eterno. Shalom a Éder Pereira, seja bem-vindo. E hoje nós vamos estar tratando justamente deste assunto sobre a Torá. Nós temos algumas perguntas. A cada pergunta que eu realizo, eu respondo dentro da Escritura. E se você puder acompanhar com a sua Bíblia aí na sua mão, tá certo? Você pode acompanhar. Você pode também anotar em um caderno, tá certo? Pode pegar um caderno com a caneta e ir anotando as respostas, tá certo? Eu sempre faço essa lição nesse horário, entre 7h30 até 9 horas da noite. Eu entro geralmente nesse período do horário, todos os dias na semana, tá certo? Então vamos começar, né? Então, eu vou me apresentar um pouco, né? O meu nome é Azarias Avidor, sou israelita, eu não tenho uma denominação, eu não me denomino como nazareno, não me denomino como messiânico, nem ortodoxo, nenhum tipo de linha judaica, apenas eu ensino a Torá, pratico Torá e creio que Yeshua é o Mashiach de Israel, tá certo? Então eu tenho esse pensamento. E tudo que eu ensino está baseado dentro das Escrituras, A nossa base deve ser a Torá, o que está escrito, por meio dos profetas. Segundo Isaías capítulo 8, versículo 2, se não estiver de acordo com a lei ou os profetas, não há luz neles. Então, tudo que nós vamos aprender dentro das Escrituras, tá certo? Deve estar baseado na lei e nos profetas. Se não tiver, for apenas palavras de homens, ou se estiver de acordo com apenas um pensamento ou um livro extra-Torá, aí você deve pensar duas vezes se você vai acreditar ou não. Eu prefiro acreditar no que está escrito nas Sagradas Escrituras, tá certo? Eu tenho ascendência Éder, Binei Anussim, tá certo? Minha família, por parte de mãe, aqui do estado do Ceará, eles têm essa ascendência, A gente começou a identificar por meio dos costumes da família, por parte da minha mãe, que eram costumes estranhos, e com o tempo nós fomos
analisar e percebemos que são costumes que vêm do judaísmo, né? E aí nós começamos a entrar em contato com pessoas, né, que estavam iniciando a Techuvá, e aí foi quando a gente começou mesmo nessa caminhada, né? Eu já tenho mais ou menos 7 anos, né, na Techuvá. Minha mãe também está no mesmo período, né? Ela também entrou, faz Techuvá juntamente comigo, e estamos aí, praticando Torá, né? Eu nunca ia imaginar que um dia eu estaria praticando Torá. E hoje eu sou muito feliz por isso, né? Por resgatar, né, aquilo que infelizmente foi tirado dos nossos antepassados na Inquisição, né, há alguns séculos atrás, né? Mas eu louvo ao Eterno, né, por Ele ter nos guiado, nos conduzido, pegado pelo nosso braço e ter nos mostrado esse caminho maravilhoso, que é servi-lo, né? Servi-lo e voltar às nossas raízes, às nossas origens, tá certo? Infelizmente, nós não temos como hoje em dia identificar qual é a tribo de Israel a qual nós pertencemos, né? Por conta da mistura que houve, né, entre o povo de Israel e as nações. Então, infelizmente, nós não temos como identificar, a não ser algumas famílias ainda, creio que vivem em Marrocos, ali na região da África do Norte, que pouco se misturaram, né? Mas as famílias, principalmente de Bnei Anussim, que vieram para o continente americano, nessas famílias fica muito difícil identificar a tribo e não tem mais como, tá certo? Por conta das misturas que houve com outros povos, de outras etnias, tá certo? Shalom Edinaldo, Shalom Almir, sejam bem-vindos. Então hoje nós vamos justamente tratar sobre a Torá, tá certo? Então esse ensino é voltado justamente aos Haverim que estão iniciando, né, na Techuvá, estão começando agora a aprender, né? Então essa é a lição de número 3. A primeira lição eu falei um pouco sobre o Deus de Israel, né, o Eterno. A segunda lição eu falei sobre um pouco sobre o Mashiach, e hoje eu vou falar sobre a Torá, tá certo? Então vamos começar, né? Então a primeira pergunta, o que é a Torá, né? Essa é a primeira pergunta. Qual é a definição? Nós vamos para Devarim, capítulo 6, no versículo 1. Né? Devarim, capítulo 6, versículo 1. Para quem não sabe, Devarim é Deuteronômio. Né? Dentro da Bíblia cristã, nós temos aí Deuteronômio. E na Bíblia hebraica, Devarim, capítulo 6, versículo 1, que vai dar a nossa resposta. O que é a Torá? Né? Então, Devarim, capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Eterno vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Então, Torá é justamente os mandamentos, as mitzvot, as 613 mitzvot, os estatutos e os juízos. Tá certo? Então, aqui em Devarim 6.1, ele dá essas 3 classificações: mitzvot, estatutos e juízos. Tá certo? Então, essa é basicamente o que nós conhecemos como a Torá escrita. Porque também existe a Torá oral de tradição, que aí já é um outro assunto, né, que nós poderemos conversar em outra oportunidade. Ok? Então, o que é a Torá do Eterno? São instruções divinas dadas por Deus em forma de leis. Então, são instruções. A Torá é uma instrução, te mostrando o caminho que tu deves andar, que tu deves trilhar, para o teu próprio bem, para o nosso bem, né? Esse é o caminho que nós devemos seguir, né? Você se pergunta, mas Azarias, a gente vê muito aí o ensinamento sobre Bnei Noah. O que é que você acha sobre esse ensinamento, né? Como muitas pessoas vêm no Facebook me perguntar o que é que eu acho dessa, né? Não é nem um ensino, é uma corrente religiosa, não é isso? Eu vejo esse movimento Bnei Noah como uma forma dos nossos irmãos da ortodoxia barrar, ou seja, criar um muro de separação entre aqueles que não são judeus e os que são judeus, né?
E aqueles que têm um desejo de se achegar à Torá, de praticar a Torá, fica ali impedido, né, por conta desse muro, porque é um muro praticamente de separação, né? Então, se a tua alma, a tua nefesh, ela anseia viver as mitzvot, guardar Shabat, viver os mandamentos, né? Usar o talit quando tu vai rezar, acender as velas de Shabat, né? Como a minha bisavó acendia as 2 velas na sexta-feira lá no sertão do Ceará, né? Aqui no sertão do Ceará, porque eu moro no Ceará. E ela não sabia o que significava aquilo, apenas ela vinha aprendendo, né, com a minha tataravó, ou seja, com a família, né, que sempre casava primo com primo, então a tradição permanecia ali na própria família. Então ela acendia as 2 velinhas na sexta-feira, só que ela não sabia de onde vinha esse costume, né? Então é complicado você chegar para um descendente de um Biné Anussim e dizer: você não vai praticar a Torá, sendo que os meus antepassados, por parte de mãe, praticavam Torá. E aí eu vou deixar de praticar Torá se a minha alma, o meu coração está pedindo para praticar os mandamentos, né? Ah, você deve guardar apenas 7 leis, né? Então quem está te instruindo a viver assim é o homem e não o eterno, tá certo? Então se o teu coração pede para viver a Torá, então vive a Torá, né? Procura viver as mitzvot, não vá por conversas de homens, né? Porque aí você, ao invés de você procurar agradar o eterno, você vai estar agradando a homens, né? E infelizmente não é dessa forma que devemos proceder, né? Então se meu coração pediu, eu vi minha bisavó acendendo as 2 velinhas na sexta-feira e nós não sabíamos o que significava aquilo. Com o tempo nós fomos pesquisar e descobrimos que dali era um ritual judaico, né? E aí foi que acendeu mais ainda o desejo e a vontade de viver a Torá, né? Mostrando aí que os meus antepassados, por parte da minha mãe, eles eram judeus, né? Ou seja, Biné Anussim, porque foram forçados a saírem do judaísmo, né? De uma forma que todo mundo conhece dentro da história, a Inquisição, né? E aí praticar o judaísmo às escondidas no sertão nordestino do Ceará, né? É tanto que quando ela falecer, antes dela falecer, ela pediu para que, né, os meus familiares, por parte de mãe, enterrassem ela na terra virgem, ou seja, sem caixão, porque não enterrava com caixão, embrulhado num pano de linho branco, que a gente chama aqui no Ceará de mortalha, e praticamente sem caixão. Foi embrulhado numa rede e ali era depositado o corpo, né? Então praticamente todos os meus antepassados por parte de mãe, eles eram enterrados dessa forma. E não se usava flores, usavam uma pedra, um seixo, para colocar sobre o túmulo. Então a gente foi fazer a pesquisa, né, e a gente acabou descobrindo que isso vem do costume da família dos Rodrigues, por parte de mãe. Os Rodrigues e os Costa Veras, né, que eram da família por parte de mãe, que aí nós descobrimos esses costumes antigos. Fora, né, um pequeno oratório antigo que foi encontrado, se eu não me engano, na casa do meu bisavô, né, que é o pai do meu avô, por parte de mãe, né, e que tem a letra Shin, né, aquele desenhado lá com... Na verdade era um oratório católico, né, mas misturado com esse Shin aí, que a gente não sabia nem de onde é que vinha, né? Então, quando você vai fazer sua pesquisa de raiz, né, nós já vimos anteriormente que muitos nordestinos, brasileiros das regiões norte, nordeste e sudeste também, são descendentes dos Biné Anussim, né? Só que infelizmente as pessoas elas não têm essa preocupação em querer buscar, né, a sua origem, as suas raízes, né? E aí você tem aquele desejo de viver as mitzvot e você não pode, porque você fica barrado aí com muitas, como é que eu posso dizer, instruções de homens, né? E infelizmente isso acontece. Então vamos dar continuidade. Segunda pergunta: de que é composta a Torá do Eterno? Né? De que é composta? A resposta está em Bereshit, capítulo 26, versículo 5.
Bereshit, capítulo 26, versículo 5, e diz o seguinte: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e toda a minha Torá. Né? Então, do que é composta a Torá do Eterno? Não existem duas leis, uma moral e uma cerimonial. A Torá do Eterno é só uma, composta de mandamentos, preceitos e estatutos. Então, na cristandade, existe uma corrente religiosa que divide a lei em duas: a lei cerimonial e a lei moral. Né? Porém, né, as escrituras, a Torá, ela nos instrui que há uma única lei, que não há essa divisão de leis, não há essa divisão. A lei é só uma, tá certo? Constituída de preceitos e mandamentos, preceitos e estatutos, tá certo? Então, vocês perguntam, então, Azarias, estão lá de Bereshit, quer dizer que o Eterno já mostrou os seus mandamentos, estatutos e leis a Abraham? Exatamente, né? Então, a totalidade da lei não foi transmitida somente no Sinai, como nós aprendemos, né? Ao nosso pai Abraão Avino, já foi instruído dentro das leis das mitzvot do Eterno, né? Tanto que a circuncisão é dada ali naquele momento ao nosso pai Abraão, né? Dos pactos das alianças, uma aliança, né, mais séria, uma das alianças mais sérias que existe dentro da Torá é a circuncisão, tá certo? Você circuncida primeiro o seu coração, né, o seu coração circuncidado, né, quando você já inicia o desejo de praticar a Torá, de viver pro eterno, né? E aí, após isso, você vai ter o homem, né? Ele vai ter o desejo de fazer a circuncisão na carne, né? Então, se você tem o desejo de fazer a circuncisão, né? Você tem o desejo de fazer essa aliança com o Eterno, então faça, tá certo? Então faça, porque no Olam Rabá, na Nova Jerusalém, não entrará incircuncisos, tá certo? Somente circuncisos, ok? Então vamos dar continuidade. Terceiro, haveria um período para a Torá do Eterno vigorar? Salmos 119, 96. Diz o seguinte: tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas os teus mandamentos são ilimitados. Então, não há um período para a Torá vigorar. Segundo o que nós vimos aqui, a Torá, ela é eterna. As mitzvot da Torá são ilimitados, ou seja, não tem fim, né? Então, a Torá, ela é eterna. A Torá, ela provém do eterno. Então, o eterno é eterno. Então, tudo que provém do eterno é eterno, né? Então, não existe essa de... na cristandade se ouve muito as pessoas comentar: a lei foi abolida, né? Mais ou menos isso. Eu já vi alguns cristãos falando sobre isso. A lei foi abolida, né? Mas nada que vem do eterno pode ser abolido, porque vem do eterno. Então, se é do eterno, é perpétuo, é eterno, tá certo? Então, o Salmo de 119, 96 dá a resposta: a lei, ela é eterna, ok? Quarta pergunta: o Messias veio para abolir a Torá do Eterno? Matitiarro, capítulo 5, verso 17. Mateus 5, 17 diz: não cuideis que vim abolir a Torá ou os ensinamentos dos profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Então, nós vemos aqui claramente que Mashiach, né, que é Yeshua, né, nós vimos isso na última lição. É claro que existem diversos Moshiach, né, Messias, né, porém, esse Messias que eu me refiro é o Messias Ben Yosef, ok? Absolutamente não. O ungido veio para cumprir os ensinamentos e obedecê-lo, ok? Então, nós vemos aí claramente que a Torá, ela deve ser sim
praticada, porque ela é eterna. Quinto ponto, ok? A Torá do Eterno é difícil de ser cumprida, né? Então, muitas pessoas acreditam que a Torá ela é difícil de ser cumprida, ela é pesada, né? É um fardo cumprir as mitzvot, né? Eu já vi muitas pessoas dizendo que guardar as mitzvot é um fardo. Na verdade, não é um fardo, tá certo? Não é um fardo, é uma alegria, né? Um prazer, uma satisfação viver as mitzvot do Eterno, tá certo? Dando continuidade. Em Devarim, capítulo 30, dos versículos 11 ao 14, diz: porque este mandamento que hoje te ordeno não te é demasiadamente difícil, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Que nulo traga, e nulo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós além do mar? Para que nulo traga, e nulo faça ouvir, para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, da tua boca e no teu coração, basta cumprires. 1 Yohanan 5,3 diz: porque este é o amor do Eterno, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, a Torá do Eterno é difícil de ser cumprida? Não. O Eterno não daria algo difícil demais para ser cumprido. Então, tudo que o Eterno nos dá, ele sabe da nossa capacidade, ele sabe do nosso limite para cumprirmos, para vivermos e obedecermos. Sexta pergunta: qual é o dever de todo homem? Correlet 12:13. Eclesiastes 12:13 responde: guardar as mitzvot da Torá do Eterno. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme ao Eterno e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, Eclesiastes 12:13 deixa-nos bem claro que o dever de todo homem é guardar os mandamentos do Eterno. De todo o homem, não é somente do povo de Israel, é de todo o homem. Então, o dever de todo o homem é guardar os mandamentos e temer ao Eterno. Então, esse é o dever de todo homem. Ok? Sétima pergunta: como deve proceder o verdadeiro adorador do Deus de Israel? Em Salmos 1:12 dá a resposta. Terlim 1:12. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na Torá do Eterno, e na sua Torá estuda de dia e de noite. Como deve proceder o verdadeiro adorador do Deus de Israel? Deve estudar a Torá sagrada dia e noite. Então, o nosso proceder é que nós devemos, sim, estudar a Torá dia e noite. Ou seja, todos os dias nós devemos estudar a Torá, né? Então, você tem ali a paraxá semanal. Então, você, durante a semana, de segunda a sexta, você dá uma estudada na paraxá, né? Não precisa ler todos os capítulos da paraxá em um só dia. Você pode ir lendo aos poucos, né? Os capítulos da paraxá. E aí, por exemplo, se a paraxá tem 5 capítulos, para cada dia da semana você lê um capítulo e medita sobre aquele capítulo. E aí você conclui com o estudo da paraxá, né? Na sexta-feira, e aí no Shabat, né? Com a sua comunidade ou você com alguém, você faz ali a consideração da paraxá no Shabat, tá certo? Dando continuidade. Oitava pergunta: como será reconhecido o povo de Israel remanescente nos últimos dias? O povo de Israel remanescente, ele é reconhecido de acordo com o que está escrito lá em Guiliana, no capítulo 14, versículo 12. Guiliana, para quem não sabe, é Revelação, o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, que diz que os remanescentes são
os que guardam a Torá do Eterno e creem no ungido Yeshua. Diz o seguinte: aqui está a paciência dos Kadoshim. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Esse é o remanescente, tá certo? Então, ao longo desses 2000 anos, o remanescente ele sempre existiu. Ele nunca deixou de existir, né? Não é só porque nós estamos vivendo nossos dias, né? Essa mensagem que nós estamos transmitindo, ela não é nova. Uma mensagem antiga, que vem desde os profetas, né? Então, nós temos que ter a ideia, né? O entendimento, enxergar isso, que esse remanescente, ele sempre existiu. Como o próprio Machê diz, que as portas, né, do Sheol, as portas da sepultura, não prevaleceriam contra a Kahal, contra a congregação do Eterno, né? E para nós finalizarmos, né, no último ponto diz: quem somente vai entrar na cidade santa de Jerusalém? Quem somente vai entrar, né? Na edição Almeida, corrigida, revisada e fiel, né, ela diz o seguinte, em Apocalipse capítulo 22, versículo 14: os que guardarem a Torá do Eterno, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Então, segundo Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, na edição Almeida corrigida e revisada fiel, né, a resposta é que somente os que terão direito à árvore da vida a entrar na cidade santa são aqueles que guardam os mandamentos, vivem as mitzvot. Somente esses terão esse privilégio, tá certo? Então, nós estamos encerrando, né, mais um estudo, né, muito bom. Próximo estudo, nós vamos falar um pouco sobre a Ruach HaKodesh, ok? Nós vamos falar sobre o Espírito do Santo, e aí nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Ok? Então, um forte abraço, meus Haverim, um forte abraço, que o Eterno de Israel seja conosco. Shalom Aleichem.